É com prazer que nós estamos com essa possibilidade de estudarmos mais uma vez a nossa doutrina que enaltece os nossos espíritos. Xerxes, essa figura lendária da história, ele, certa vez, quando invadiu a Grécia, ele mandou construir algumas pontes e o rio impetuoso acabou destruindo essas pontes. E na sua maneira toda especial de governar, acabou então mandando chicotear 300 vezes, se não me engano, o mar, o rio, e também decapitar todos os homens que haviam participado da construção daquelas pontes. E antes disso, ele havia determinado que fosse expedida uma carta também a uma montanha altaneira que estava aqui naquela região, que impedia também dele fazer determinada obra. Então nós vemos a postura bastante expressiva desse governante, deste grande cabo de guerra, e fazemos hoje talvez algumas colocações, algumas visões bastante especiais com os nossos hoje governantes que estão espalhados pela terra. E o quanto faz falta o conhecimento do Evangelho de Jesus, da figura, do modelo desse homem, porque muitos de nós dizemos que conhecemos a figura de Jesus de forma superficial, mas não conhecemos a figura de Jesus na sua essência. É por isso que o Espiritismo e o próprio Cristo disse que enviaria o Consolador. Nesse mês de janeiro que passou, e nesse ano de 2021, estamos completando 160 anos do livro dos Médiuns, né, que foi uma das obras básicas trazidas por Allan Kardec. E no Evangelho segundo o Espiritismo também nós temos uma passagem muito interessante, que faríamos um link, né, com a história que nós contamos de Xerxes, desse filho de Dario I da história, em que no capítulo 16 nos é contada a história do moço rico, né? Desse jovem que Jesus encontra. Esse jovem é encontrado por Jesus e é contado por Mateus, Lucas também conta, e São Marcos. E o moço, o jovem, pergunta a Jesus o que ele deveria fazer para adquirir a vida eterna. O que ele deveria fazer? E Jesus então responde: se queres entrar na vida, guarda os mandamentos. E que mandamentos? Retrucou o jovem. Disse Jesus: não matarás, não cometerás adultério, e assim por diante. O moço replicou: tenho guardado. Ele já fazia isso, disse o jovem. Então disse Jesus: se queres ser perfeito, vai então, vende tudo o que tens, dá-os aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Ouvindo essas palavras, o jovem então se foi todo tristonho, porque possuía grandes haveres, e disse então aos seus discípulos: digo-vos em verdade, que é bem difícil que um rico entre no reino dos céus. E a espiritualidade nos revela, né, que esse jovem rico que encontrou Jesus, ele então disse ao mestre que venderia tudo que ele possuía, mas que ele faria isso depois de correr no circo da sua cidade, no circo, contra aqueles que esmagavam a liberdade do seu povo. Ele teria que cumprir aquela tarefa, e depois de cumprir essa tarefa, então ele seguiria Jesus. Mas Jesus, como era o grande médium de Deus, e
e a mediunidade que é tão bem estudada no livro dos médiuns, que nos revela essa capacidade de Jesus de ver, né, de ter presciência do futuro, ele viu que aquele moço teria realmente a sua vida ceifada naquele mesmo dia se ele não seguisse os conselhos do mestre. Mas o moço, fascinado pela ilusão da matéria, porque é isso que nos toma muitas vezes no dia a dia das nossas existências, o moço não conseguiu se vencer. Ainda que fascinado pela figura de Jesus e realmente querendo seguir os passos do Rabi, ele vai ao seu compromisso naquele final de tarde. E quando ele está correndo no circo, a sua biga é tomada por outra, né? Ele é simplesmente abalroado por outra biga, e ele vem então a ficar cheio de ferimentos, cheio de escoriações, e perde a sua existência naquele instante, perdendo então, naquele momento, a oportunidade de seguir ao Mestre, deixando mais para o futuro esse momento tão especial que Jesus havia colocado como uma oportunidade excelente de transformação da sua existência. Então nós podemos observar que a nossa presunção, que a nossa falta de senso, de consciência, nos leva muitas vezes a perder as oportunidades que a existência, né, porque a vida é única, mas que a existência, que cada existência vai nos apresentando, de modificarmos a nossa forma, né, de galgarmos determinadas etapas com muito mais facilidade, porque o amor é realmente a grande lição e o grande antídoto para o nosso progresso espiritual. Mas normalmente nós optamos pelo remédio mais amargo, que é o sofrimento. E é isso que está ocorrendo nesse momento no nosso planeta. Filomeno de Miranda, né, na sua grandiosa lição, né, vem nos explicar, porque todos nós estávamos ávidos por esse entendimento da pandemia que se abateu sobre o nosso planeta, e ele vem então, através também do nosso grande arauto da espiritualidade, desse homem amigo, né, e educador de almas, que é Divaldo Pereira Franco, e nos trouxe a obra No Rumo do Mundo de Regeneração. Nós sempre estamos no rumo. Estamos talvez tardando um pouco a chegada desse mundo de regeneração, porque ainda que a doutrina espírita seja tão jovem entre nós na Terra, ela é um remédio muito poderoso, esse consolador que Jesus colocou nas nossas mãos. E se nós tivéssemos talvez mais consciência da sua grandeza, em conjunto, né? Em conjunto, se nós individualmente tivéssemos tido a coragem da autotransformação, da autocura dos nossos espíritos, a grandeza da doutrina já estaria colocada dentro da sociedade de uma forma mais consistente. Porque se uma andorinha sozinha não faz verão, como disse o grande filósofo, nós sabemos muito bem que muitas andorinhas fariam verão, mas nós não tivemos ainda essa oportunidade. Então, esse mundo de regeneração com certeza virá, porque é inexorável que ele venha, porque os espíritos superiores virão ao nosso encalço, farão com que o nosso trabalho, ainda que esse mundo de regeneração nasça das nossas mãos, eles estarão conosco nesse trabalho solidário de transformação. Então, No Rumo do Mundo de Regeneração é essa obra fenomenal, né, que vem nos explicar, que vem nos dar essa lição fenomenal, né,
fenomenal de que esse mundo de regeneração depende de cada um de nós, né? Depende de cada um de nós, e vem nos explicar então o porquê dessa pandemia estar aí, das dificuldades que nós teremos que vivenciar, né? Nos dizendo, né, que a pandemia traiçoeira, que se abatia sobre a humanidade e trazia uma programação destrutiva de grande porte, também responderia por muitos outros males que assolariam os países em geral, as comunidades em particular e as criaturas especialmente. Mas é um momento muito especial para nós, porque nós estamos tendo a oportunidade de ficarmos nos nossos lares, ainda que nós tenhamos essa dificuldade de compreender que devamos ficar em casa. Nós devemos ficar em casa. As autoridades públicas estão pedindo, nós estamos com mais de 2.000 mortes por dia, a cada 24 horas. E nós não estamos conseguindo fazer o que diz no livro, no Rumo de Regeneração, porque as pessoas já perguntaram ao Divaldo o que nós podemos contribuir em ser útil. Porque o tema da nossa palestra é, né, como adquirir os hábitos superiores. Como adquirir os hábitos superiores? Um dos hábitos superiores, e o mais importante deles, é sermos úteis aos nossos semelhantes. Então, nesse momento da pandemia, já foi perguntado ao nosso confrade, ao nosso irmão Divaldo Pereira Franco, o que nós poderíamos fazer para sermos úteis neste momento da pandemia. E o que nós podemos fazer para sermos úteis nesse momento da pandemia? É resguardarmos a ação preventiva para não contaminarmos outras pessoas. Temos a consciência da ação do bem em favor do nosso próximo. Então, nós temos que evitar os dramas econômicos. Não é abrindo o nosso comércio de forma equivocada que nós vamos fazer isso. Infelizmente, as consequências econômicas não são exclusivas do Brasil, serão consequências mundiais. E nós vamos ter que suportar essas consequências. Não burlarmos a lei maior, que é a preservação da vida humana, que fica em primeiro lugar. Porque nós estamos vendo que quando nós abrirmos, quando nós estamos aglomerando as pessoas, nós vamos colocar a vida humana em perigo, né? Então, instalaram-se o mais importante nesse momento da pandemia, do vírus material que nós estamos vendo, que ele nasceu do quê? Das pandemias morais. É isso que a doutrina espírita está tentando fazer com que nós possamos compreender. Não haveria uma pandemia de um vírus, esse vírus que está aí, se nós já tivéssemos galgado um patamar evolutivo diferenciado, em que nós não tivéssemos a violência material uns contra os outros. Nós vimos nesses últimos anos, não precisamos nem fazer relatório a respeito disso, que a violência graça na sociedade, que nós continuamos o dobro do próprio homem. Então, as pandemias morais da indiferença pela dor do próximo, pela sobrevivência de alguns que foram poupados, ao lado, certamente, de bênçãos que deveriam servir de alicerce a todos para a construção de uma nova sociedade, de instituições com outros valores e de uma humanidade mais compatível com a lei de Deus. É isso que nós estamos esperando. Então, pandemias morais que devemos superar. Através do quê? Dos hábitos superiores. É isso que nós estamos buscando. É isso que a doutrina vai nos mostrando através do quê? De todas as obras da codificação. As obras da codificação estão à nossa disposição para que nós façamos essa higiene mental cotidiana, auxiliando os espíritos do bem nesse momento de transição. Que transição é essa? Cotidiana.
minuto a minuto. Porque esse embate do Armagedon, como está no Evangelho de João, já ocorre há muito tempo e agora, nesse momento, se intensificou com a pandemia. Evitando-se, nós podemos ter certeza disso, males maiores. Em decorrência das nossas ações, em decorrência do nosso egoísmo, que ainda prepondera. Por quê? Como está no livro, neste livro excepcional da doutrina espírita, que nós temos que ler com muito cuidado, sempre com muita frequência, porque nele está a solução de todos os males que nos ocorrem, o livro dos Espíritos. O egoísmo é, sem dúvida nenhuma, o maior de todos os vícios. E contrário a ele, nós vamos estudar também nesta obra, a caridade é a maior de todas as virtudes. A caridade desinteressada, a caridade sem nenhum subterfúgio. Então, a virtude começa, gente, pela compreensão, compreender o sentido da existência. Compreender esse sentido. É uma coisa impressionante. Vocês vejam que quando nós falamos de Xerxes, ele compreendia o sentido da existência? Acho que não, né? Que mandar decapitar, como disse Heródoto. Heródoto é que conta essa história, um dos maiores historiadores da antiguidade. Se nós não teríamos conhecimento desse fato, começa então, a virtude começa pela compreensão, como nos disse Demóstenes. A virtude começa pela compreensão e é complementada pela coragem de se autovencer. Porque se compreender é uma coisa muito complicada. É fazer essa viagem interior, como nos propôs aquele homem também da antiguidade, que nós esquecemos dele. Porque vocês vejam que hoje nós vivemos o esquecimento da própria filosofia dentro da nossa sociedade. E Sócrates foi esse homem que divulgou aquela frase que está no Livro dos Espíritos: conhece-te a ti mesmo. Conhece-te. Se autodescobre. Veja até onde você vai. Quais são os teus limites, os teus anseios, as suas metas e o que estão por trás das tuas metas. Devemos lutar para conquistar e manter a mudança que queremos em nós. Porque muitas vezes nós queremos que as outras pessoas mudem e não mudamos. E não conhecemos os vícios e as dificuldades que trazemos dentro das nossas almas. Muitas vezes nós colocamos como propostas de início de ano muitas coisas que vemos até que temos que mudar. Mas não fazemos o quê? Não fazemos essa conquista de manter a mudança, muitas vezes, né? Que num minuto a gente até consegue ir um passo para frente. Mas na semana seguinte a gente faz 2 passos para trás. Porque esquecemos de manter em nós a mudança que a gente quer. E normalmente fazemos o que está no Evangelho de Jesus, de ficar vendo a poeirinha, o argueiro no olho do próximo. Não é esmagar então o ego, o egoísmo. E o que seria esse egoísmo, né? O que seria esse egoísmo? A gente muitas vezes fica pensando o que é o egoísmo. É uma crença doentia, olha que interessante esse conceito, na própria capacidade. Uma crença doentia na própria capacidade. É uma arrogância, né? A pessoa fica arrogante. Ela fica achando que é melhor do que os outros. Essa que é a verdade. É uma crença doentia. Eu vou até confirmar, porque esse conceito está nesse livro que eu indico para as pessoas lerem, que é O Ego é Seu Inimigo. Um livro muitíssimo interessante que bate muito. É uma crença doentia na própria importância. É uma crença doentia na própria importância. Então,
Quando você se acha mais importante do que os outros, você vai fazer como aquelas pessoas normalmente fazem quando chegam em algum lugar e dizem, você sabe com quem você está falando? E esquece que a sua função, que o seu título, que o seu cargo, que a sua sei lá o que, fica onde você, né? Porque todos nós somos iguais na sociedade. Essa é a realidade. A partir do momento que você se acha melhor do que os outros, você já está cometendo um erro enorme. Enorme. Porque quando nós pegamos o modelo que é Jesus Cristo, esse modelo maravilhoso que é Jesus, nós vemos que em toda a sua trajetória, ele foi o exemplo categórico da humildade, do amor ao próximo, de ser útil a todas as pessoas e do modelo da humildade. É interessante a gente ver esse Papa Francisco que está aí, né? Que ele, em uma das Páscoas passadas, ele lavou os pés, se eu não me engano, de trabalhadores da saúde. Muito interessante, né? Mas lavou, não, porque os outros também lavaram, mas lavou. Muito interessante. Fazer as próprias... Então não é fazer as próprias vontades acima de tudo e de qualquer pessoa, né? Veja, é interessante isso. Não é a necessidade de ser melhor do que, mais do que, reconhecido por, muito mais além de qualquer utilidade plausível. Então tudo isso é o egoísmo. Então nós temos que nos analisar sempre a respeito do nosso comportamento. Não podemos deixar que a nossa autoconfiança se transforme em arrogância. Porque nós temos que ter autoconfiança, é lógico. Não podemos ser pessoas melindradas, fracas, mas que a nossa autoconfiança no desenvolvimento dos nossos projetos, da nossa vida pessoal, profissional, afetiva, nos leve a ser arrogantes, pessoas insuportáveis na nossa convivência com o próximo. Devemos ser pessoas assertivas, claras naquilo que queremos, mas jamais ser pessoas teimosas, irredutíveis, inflexíveis, que não podemos estar em grupo, não podemos dividir uma ideia. Olha o que nós estamos vivendo em sociedade atualmente, com questões políticas, com questões religiosas. Vemos que o movimento espírita está claro no livro trazido por Filomeno de Miranda, que o movimento espírita está sendo alvo de uma investida das trevas contra a figura do Mestre Jesus. Por questões que, infelizmente, o cristianismo, vivenciado de forma equivocada, o nome cristianismo, utilizado de forma equivocada, trouxe hoje essas consequências nefastas. Então veja a nossa responsabilidade em sermos pessoas assertivas sem teimosia. Sermos assertivos com afetividade. Sermos assertivos com amorosidade. Nós temos que ter segurança na nossa vivência em sociedade. Sermos seguros. Ninguém pode dizer por onde nós devemos seguir. Mas que essa nossa segurança nunca gere o quê? Imprudência desmedida. Porque se nós formos imprudentes, com certeza tomaremos decisões que vamos nos arrepender amanhã. Vamos tomar decisões que podem magoar excessivamente as outras pessoas. Então, o nosso comportamento deve sempre ser avaliado pelos hábitos superiores. Esses hábitos superiores se chamam virtudes. E as virtudes devem ser adquiridas pela nossa caminhada como espíritos que vão gradativamente crescendo para esse manancial superior que é Deus, nosso Pai. Então, reconhecer que o ego é responsável pelos maus hábitos.
É isso que nós temos que reconhecer. Esse ego que está aqui, né, no livro dos Espíritos. É muito interessante. Dentre os vícios, qual que pode se considerar radical? Tudo está no livro dos Espíritos. Nós é que não estudamos com frequência. E ao mesmo tempo, quando a gente estuda, é uma coisa maravilhosa. Porque quando a gente vai nesse manancial, os espíritos superiores, através das mãos luminosas de Allan Kardec. Porque Kardec fez as perguntas que nós gostaríamos de fazer. E está aqui. Dentre os vícios, o vício é contrário da virtude. Qual o que se pode considerar radical? Temo-lo dito muitas vezes, o egoísmo. Esse é o mais radical, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los enquanto não atacardes o mal pela raiz. Enquanto não lhes houverdes destruído a causa, tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser, desde esta vida, ir aproximando-se da perfeição moral, que é isso que nós estamos procurando, para atingirmos aquele ideal do homem de bem, porque as sementes das perfeições espirituais, como o nosso querido professor Ney Lobo estudava com tanto afinco, nas suas horas e horas de estudo, deve expurgar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, visto ser o egoísmo incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades. Então, se a gente é egoísta, né? E como que a gente pode extirpar? Educação. É a educação. Não só a instrução, como explicou Kardec, mas a educação num sentido lato, num sentido amplo, a educação do espírito. Essa sim. Então, a humildade em nossas aspirações. Nunca a gente vai pensar pequeno. Não é isso. Não é isso. Mas a humildade no sentido de nós aspirarmos fazer o pouco bem feito. Porque muitas vezes a gente pensa em grande e não temos a capacidade de começarmos a fazer o pequeno com qualidade. Então, o nosso compromisso é dar cada passo com segurança. Cada passo na conquista desses hábitos superiores. Cada passo na conquista das nossas metas. Porque não adianta nada a gente achar que vai conseguir ser a estrela. Não sei porquê. O estrelato hoje dentro da sociedade é de 5 minutos. Os nossos valores estão tão deturpados que nós adoramos assistir determinados programas em que as pessoas brilham porque são ocas por dentro. Mas as pessoas valorosas são grandes porque fizeram muito. Tiveram uma trajetória de muito sacrifício. É interessante que na abertura do livro, desse livro que se chama O Ego e Seu Inimigo, o ego é seu inimigo, ele diz o seguinte: não acredite que aquele que procura confortá-lo vive serenamente entre as palavras simples e tranquilas que às vezes fazem bem a você. A vida dele tem muitas dificuldades e tristezas e permanece bem aquém da que você leva. Não fosse assim, ele jamais teria conseguido encontrar essas palavras. Rainer Maria Rilke é a autora da frase. Por quê? Porque é só a gente pegar a vida de Allan Kardec. Olha a trajetória desse homem. Na última encarnação que nós conhecemos.
quantas reencarnações esse homem teve para chegar a ser a figura eleita por Jesus Cristo e por Deus, né, nosso Pai, para vir à Terra, ser incumbido dessa tarefa grandiosa de coordenar a codificação do Consolador. Então, nós temos que pensar que são grandes e ao mesmo tempo humildes. Porque nunca se jaquetou, nunca se sentiu melhor do que ninguém, nunca se prevaleceu de ter essa tarefa grandiosa, sempre humilde, sempre prestativo, sempre servidor à boa causa. Esse é o homem superior. Esse é o homem grandioso que nos falam os modelos, né? E humilde em nossas aspirações, generosos em nossos sucessos. Porque quando a gente chega no sucesso, né? É como, por exemplo, o médium que atinge o ápice do seu trabalho na mediunidade. Tem que manter os pés no chão, como nos diz aqui também a obra maravilhosa no mundo de regeneração. Porque nós temos exemplos terríveis na atualidade daqueles médiuns que perderam o rumo de Jesus. Não é a mediunidade com Jesus. A mediunidade com Jesus é a mediunidade que diz que o que de graça recebemos, de graça nós oferecemos aos nossos semelhantes, mantendo que o serviço principalmente aos necessitados. A mediunidade que atende aos sofredores, aqueles que vêm das regiões mais sombrias, necessitando do intercâmbio espiritual. É isso que nós... Tanto isso é verdadeiro que o livro vem nos falar de uma situação muito importante, falando sobre o hábito, inclusive, que nós falamos agora há pouco, e nos diz sobre a influência dos espíritos. A influência. Porque nós sabemos muito bem que os espíritos nos influenciam mais do que nós podemos supor. Isso não é novidade para os espíritas. Porque há esse intercâmbio, como nos fala na obra, os mundos paralelos. Né? Esses mundos paralelos. É muito mais difícil do que se imagina a libertação da influência dos espíritos inferiores na obsessão. Então nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos nesse momento. Então o hábito de pensar elevado. O hábito da higiene mental, através da boa leitura, através das boas ações. Ah, mas eu estou em casa, não posso fazer. Ninguém parou de fazer boas ações porque está em casa. Nós continuamos fazendo. Dá para continuar fazendo. Distribuímos álcool em gel, fazemos coleta de frascos convenientes para distribuição de álcool gel para aqueles que estão na linha de frente, nesses serviços que não podem ser parados, entendeu? Os carrinheiros, esses miseráveis que continuam espalhados pela rua, aqueles que não podem comprar esse material, aqueles que não podem comprar máscaras. Tem muitas pessoas necessitando reunir o quê? Alimentos para doar para essas pessoas. As casas espíritas continuam fazendo a sua distribuição. Então, nós podemos continuar ajudando. Fazendo as nossas coletas online. Sempre há o que fazer. É só nós nos apresentarmos. Se nós temos alguma dificuldade em nos locomovermos para ir à nossa casa espírita, porque a casa está fechada, os trabalhos essenciais continuam funcionando. Eu posso garantir para vocês. E se da sua casa não está, ache uma casa que continua fazendo o seu trabalho, porque nós não pertencemos apenas a uma casa. Nós pertencemos ao movimento espírita. E o movimento espírita é uno,
E nós não podemos deixar de fazer o bem. A oração. Nós precisamos orar muito nesse momento. Quantos estão desencarnando num processo de dificuldade, libertação da influência dos espíritos inferiores, porque isso depende das construções mentais do encarnado, dos hábitos interiores que facultam a vinculação entre ambos. Então tudo é hábito. Quando nós vamos mudar o nosso hábito, para que as nossas vinculações espirituais sejam melhores? Está na hora da gente refletir a respeito disso. Nós somos espíritas. E reconhecemos, através de fatos, a existência do mundo espiritual. E sabemos da vinculação desses dois planos. Quando é que nós vamos ter consciência que os nossos comportamentos geram as vinculações equivalentes no mundo espiritual? Então, por essa razão, a educação moral tem um papel de grande importância na existência de todas as criaturas. A doutrina de Jesus é toda direcionada para a vida futura, da imortalidade que é real em relação à vida física de natureza temporal. Então, a vida material é temporal. Ela é temporária. A pandemia não vai levar ninguém antecipadamente. É um encontro marcado. Tem um livro com esse título, Encontro Marcado. Só vai partir quem realmente estiver na pauta. Seja os missionários que partirão, porque já acabaram suas missões, seja aqueles que estão partindo porque estão sendo evacuados do planeta por não estarem mais na faixa vibratória, seja por esse ou aquele motivo, estaremos indo embora. Mas a imortalidade sempre é a pauta. Porque nós somos espíritos imortais. Mas isso não vai nos tirar a sensibilidade de sermos solidários nesse momento em que tantos sofrem e que tantos ainda não possuem a compreensão que nós espíritas temos de que a vida é uma continuidade infinita, de que todos nós iremos com certeza receber na espiritualidade de acordo com as nossas obras. Iremos com certeza, como está na questão 917 do Livro dos Espíritos, que é uma questão grandiosa, qual o meio de destruir o egoísmo? Está aqui, na questão 917. Então, o que acontece? Deriva o quê? O egoísmo deriva do quê? Da influência da matéria sobre nós. Dessa ilusão predominante da matéria. Porque quando nós reencarnamos, nós temos projetos, nós temos todo um trabalho para desenvolver, mas são poucos os espíritos que chegam na espiritualidade como espíritos completistas, que completam o projeto que abraçaram na espiritualidade para fazerem aqui na Terra. Então o egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material. Então, para isso nós temos que nos preocupar não tanto com o quê? Com as coisas da matéria. Então nós vamos ter que ir treinando, né, gente? Treinar a ver a vida de uma forma diferente, através desses exemplos maravilhosos que a vida vai nos oferecendo. Reflexionar cotidianamente a respeito do sentido da existência. Cotidianamente. E a gente está tendo essa oportunidade agora, todos nós estamos tendo e estamos reclamando. Nós estamos tendo uma oportunidade única, que é podermos conviver com os nossos entes queridos em casa. E estamos reclamando demais. Demais nós estamos reclamando. A maioria das pessoas estão reclamando.
E aqui tem uma frase que eu acho lapidar, que é: o egoísmo se assenta na importância da personalidade. Né? O egoísmo se assenta na importância que nós damos à nossa persona. O que é a persona? É essa vestimenta que nós apresentamos em cada reencarnação. Porque eu posso ser determinada criatura numa encarnação, mas na outra, hoje eu sou uma rainha. Todo mundo gosta de ser rainha, né? Quando a gente recorda de uma outra encarnação, por isso que eu não suponho que eu sou. Porque normalmente aqui a gente quer supor que foi rainha, rei, uma grande personalidade. Mas na outra você pode ser, na próxima, então vamos dizer assim, você pode ser a serviçal. Porque a gente muda. Né? A gente muda. Somente quando se está livre do ego, das experiências passadas, é que alguém pode usar todo o seu potencial. Então deixar o passado. O Espiritismo fala tanto sobre isso. Viver o presente com otimismo, com alegria. Né? Quando eliminamos o ego, o que nos resta é a realidade. Essa realidade presente. Não termos ilusão. Vermos o que somos realmente e utilizarmos, como está no Evangelho de Jesus, os talentos que Deus colocou à nossa disposição. Talentos, todos nós temos. E melhorarmos esses talentos. Apesar de pensarmos grande, que temos que pensar, precisamos agir e viver pequeno se quisermos conquistar o que buscamos. Essas são frases interessantes. Né? Então é mais importante do que a gente ficar só elucubrando o que nós vamos fazer, porque a gente vive numa sociedade assim. A gente fica pensando, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Ficamos nos projetos e não agimos. Isso é que é horrível. Teríamos tantos exemplos, mas o tempo já está escoando e não vamos poder falar sobre esses exemplos. Quer ver um exemplo da ação no bem? Né? A gente fica falando, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Nós temos que agir no bem. Está na hora. Não dá mais tempo. Porque senão a gente vai ficar fazendo o projeto, enquanto a gente faz o projeto, a pessoa morre de fome. Então vamos agir no bem. Está na hora. É a hora, é agora. É que nem aquela senhora que se aproximou de Madre Teresa de Calcutá, eu já dei esse exemplo, mas é o mais simples, o mais rápido, e se aproximou, aquela mulher riquíssima, em um jantar que foi oferecido para Madre Teresa de Calcutá, que ela não comia, e ela então começou a elogiar a Madre Teresa, teceu muitos comentários a respeito da grandeza de Madre Teresa de Calcutá, e Madre Teresa de Calcutá então olhou para ela, porque quem é virtuoso não gosta de ser elogiado. Isso é uma coisa de um desperdício. E ela então olhou para essa mulher e disse assim: então por que a senhora não vem e faz igual? Porque se tudo que ela estava dizendo era verdade a respeito de Madre Teresa, por que ela não fazia a mesma coisa? Se era tão maravilhoso, né? Então, é importante que a gente reflita, que a gente pense, né? O primeiro produto do autoconhecimento é a humildade. Olha que coisa interessante. Então, quando a gente vai fazer esse autoconhecimento, por que é o primeiro produto? É interessante a gente refletir a respeito disso, né? Sabe por quê? Porque é o que Sócrates disse: sei que nada sei. Porque quando você cai dentro de si e você vê tudo que te cerca, como tudo é grande, você é pequeno, diante da grandeza das coisas todas que foram criadas por Deus, e você não consegue recriar isso. Essa que é a verdade. Só louco. Só a pessoa que perdeu a razão acha que pode recriar tudo que Deus criou. Né? Então, como você não consegue recriar, você nasce dentro de você esse sentimento, que é a humildade. Então você se torna humilde. Né? E a humildade faz com que você se torne uma pessoa mais cordata, uma pessoa ponte, como diz Divaldo Pereira Franco. Você se torna uma pessoa ponte. Uma pessoa que vai construir pontes para que outras pessoas possam caminhar aonde você está trafegando. Né? E a tranquilidade é uma coisa interessante, uma tranquilidade dentro da tua alma, porque você vai parar de se preocupar tanto
com que as outras pessoas dizem ou falam a respeito de você. Isso já não tem mais espaço na tua mente. Porque você é você. Você já não se importa mais em ter para mostrar, em ter para concorrer. O ter tem um sentido de manutenção da existência e tem um sentido de distribuição. Isso é que é bonito. Esse ter como desapego na figura de Francisco. Por isso que a gente recorre sempre, né? Francisco é uma coisa muito constante na fala daqueles que mergulham no Evangelho do Cristo, porque ele realmente imitou Jesus de uma forma inigualável. Inigualável, Francisco de Assis. Na sua candura, né? Por isso que ele está capitaneando essa transformação planetária, porque nós estamos precisando dessa transformação do homem velho, desse egoísmo, do só fazer para si, para nós nos autodescobrirmos, nos desapegando e nos tornando criaturas mais universais, mais distributivas nesse sentimento do amor que vai construir essa sociedade mais igualitária nesse sentido de nós sermos todos seres humanos dessa sociedade universal. Todos somos filhos de Deus, amados e queridos por Ele. Então que Jesus olhe por nós nesse momento tão difícil para todos nós da transição planetária, que nós possamos manter o nosso equilíbrio emocional e que possamos recorrer a essa prece, uma prece de Joana de Ângeles, que é muito bonita, que fala sobre a saúde. Porque nesse momento nós estamos precisando da saúde. Então vamos pensar em todos os nossos irmãos que estão nos leitos de UTI, que estão espalhados pelos hospitais do nosso país, para que todos eles recebam as nossas vibrações amorosas de paz, de esperança e de saúde espiritual. Porque é isso que nós desejamos. Saúde espiritual aos nossos irmãos. Estás mergulhado psiquicamente na mente universal e divina, seguindo a diretriz ética do equilíbrio e da ordem, que fluem e refluem em toda parte. Respiras em clima de saúde e de paz. Quando te desconectas do complexo mantenedor da harmonia que te envolve, desconcertam-se nas peças da maquinaria física face às vibrações violentas da mente, favorecendo a instalação das doenças. A enfermidade geralmente procede do ser espiritual, resultante do seu passado, que encontra ressonância no psiquismo atual, gerando um campo propício à instalação da desordem. Durante o dia, muitos fatores conspiram contra a tua harmonia mental, não te cabendo agasalhá-los. Resolve assim cada situação com a calma e segurança, não guardando resíduos mentais negativos. Fato consumado, mente liberada, em programação de novo cometimento superior. A tua saúde depende sempre do teu comportamento moral e espiritual. E não obstante, se a enfermidade encontrar guarida no teu organismo, recorre à oração e resgata a tua dívida com alegria em pleno processo
de libertação total. Que Jesus e Maria Santíssima nos guarde na sua paz. Assim seja.